simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Lucas 12, 42. Solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. José, chefe da família de Nazaré, humilde e justo, modelo dos trabalhadores e patrono universal da Igreja, cumpriu com fidelidade a vontade divina. Foi servo atencioso no momento da anunciação e no cuidado com Maria e com o menino Jesus. Meus irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar atentos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, está no capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, de todos os evangelistas, apenas Mateus dá destaque à figura de José. Na leitura de hoje, observamos a origem dos planos do Senhor para com seu filho feito homem. Maria, que estava grávida pela ação do Espírito Santo, e José. Num primeiro momento, recebe o anjo do Senhor, que fala a José para não ter medo em desposar Maria. Temos aqui o primeiro sonho e o primeiro sim. Vou destacar na reflexão de hoje os sonhos de São José, a sua prontidão para o Senhor. José teve outros 3 sonhos. O segundo, como registrado em Mateus capítulo 2, versículo 13. José é alertado após o nascimento de Jesus para fugir para o Egito e deixando Belém com sua família. E assim o fez. O terceiro sonho, também em Mateus capítulo 2, recebe a notícia que Herodes morrera e que já era tempo de voltar de forma segura. E na sua continuidade, o quarto sonho, o anjo do Senhor aparece a José e avisa para ir para Nazaré da Galileia. 4 sonhos, 4 sims, que forma especial. Diz o Papa Francisco que José é o homem dos sonhos com o pé no chão. O homem dos sonhos
com o pé no chão. Queridos irmãos e irmãs, os sonhos de José, de São José, as revelações dadas pelo anjo do Senhor e o seu comprometimento, seu silêncio, sua abnegação. Em outros termos de hoje, talvez resiliência, o saber recuar na hora certa. Que homem bom! A sua prontidão, a sua humildade, um julgar, o seu falar atencioso, acompanhou em silêncio, abraçou a sua tarefa. Olha só, abraçou a sua tarefa, exerceu o seu papel e tornou-se o pai adotivo em nome de Deus. Como diz Lucas, capítulo 12, versículo 42, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa. José, em hebraico, significa aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta. Sonho vem de sonhar, reunir em pensamento. Talvez venha também de desejo, vontade permanente. José e seus sonhos. José e sua vida de justiça, que na Bíblia é mais do que simplesmente um cumprimento, e sim aquele que vive a lei de Deus, observador da lei, este que foi apaixonado por Maria, o guardião, o protetor, o trabalhador, o sonhador. Pegou Jesus no colo, ajudou Jesus a caminhar, a crescer. Não o tomou como sua propriedade, foi dele apenas um protetor. Que alegria é ter José comigo, contigo, em todos os momentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, hoje vamos, mesmo nesta solenidade, dar continuidade a este tempo de Quaresma, no retiro a partir do texto Saindo da terra da escravidão rumo à terra prometida. Romper com aquilo que te afasta de Deus. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante de seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo, e pendura os culpados em forças diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo da minha cólera se desvie de Israel. Nesta passagem do livro dos Números, o zelo de Finéias é louvado pelo autor sagrado e mostra o zelo contra a prostituição dos filhos de Israel com as madianitas. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos, nos diz o Salmo 51. A conversão que o Senhor nos pede insistentemente e de modo especial neste tempo da Quaresma, enquanto nos aproximamos da Semana Santa, deve ter como ponto de partida uma recusa firme de todo pecado, de todas as circunstâncias que nos ponham em perigo de ofender a Deus. Então, para refletirmos, vamos nos perguntar: como tenho me acostumado com o pecado? Percebo
onde preciso romper com aquilo que me afasta do Senhor? Estas são palavras de meditação para todos nós neste tempo de Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, hoje, de forma especial, quero rezar pelos 17 anos de matrimônio de Glaucio e Daniele, pelo aniversário de Padre Bruno Costa, de George Victor, de minha querida mãezinha Sônia, esposa de Bill, pelo seu aniversário. Ela me acolheu muito em Campina Grande. Pelo aniversário de Edicleide, de Elizabeth Colasso, e também de nosso querido seu Antônio, pai de Patrícia, Paulinho, Fabiola, Sandra, enfim, um grande homem de Deus, um lutador. Meus irmãos, também hoje rezo por todos os seminaristas, em especial hoje por Harijô e João Pedro, que temos contato direto na missão em nossa paróquia, a Israel e todos aqueles que se preparam nesta caminhada. Os sonhos, eles nos motivam a prosseguir. Que todos nós sejamos esposos, exemplos como José. Exemplos como José. Queridos irmãos e irmãs, há 3 anos, neste mesmo período, nesta mesma semana, enfrentávamos uma grande situação, tudo sendo fechado, paralisado em função da Covid. Que possamos render graças a Deus pela vida de todos nós e aqueles que se foram estejam com o Pai do céu. Neste dia dedicado a São José, nesta solenidade em seu nome, possamos agradecer a vida, rezar uns pelos outros e, confiantes, estar na missão e nesta caminhada. Faça seu pedido e sua prece, a sua oração, para que a promessa se configure no meio de nós. E juntos vamos dizer: Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, fiquem em paz, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu.